Olá turma, aqui é o professor Alexander. Nesse vídeo a gente vai continuar a nossa unidade 1 sobre circuitos em série e dessa vez a gente vai falar sobre resistência equivalente. Resistência equivalente pode ser chamada também de resistência total, que a gente vai ver, lógico, né, que é a resistência equivalente de um circuito em série. Tá? Então vamos lá. O que significa ser um circuito em série, né? Ou melhor, quando que dois elementos, no nosso caso aqui, dois resistores, né? Quando que elas se encontram em série, tá? Então, dois elementos eles estão em série se a corrente que atravessa eles for a mesma. Então, ó, olha para esse exemplo daqui, desse circuito. Repara que a gente tem aqui uma fonte, ó, a gente está representando a fonte com esse símbolo. Esse pedacinho menor aqui representa o potencial negativo e esse tracinho maior representa o potencial positivo, tá? Então, como o potencial positivo está em cima, a corrente ela vai fluir nesse sentido que a gente está vendo aqui da figura, né? Que é o sentido horário, beleza? O que a gente está observando nessa figura? Que existem dois resistores. Um resistor de resistência R1 e um resistor com resistência R2, tá? A corrente que atravessa esses resistores é a mesma corrente I. Repara que essa corrente que passa pelo resistor 1 é a mesma corrente que está passando pelo resistor 2. Tá? Portanto, nesse caso, a gente vai dizer que esses dois resistores estão em série. Então, ó, quando que eles estão em série? Se a corrente que passa através deles é a mesma. Nesse caso, é a mesma corrente que está passando pelos dois resistores, então esses dois resistores estão em série. Aqui na figura a gente vê também, ó, a queda de tensão, ó, que foi provocada pelo resistor 1. Então a gente tem aqui uma tensão, essa tensão ela sofre uma queda ao passar pelo resistor 1 e depois ela vai sofrer uma queda ao passar pelo resistor 2, né? Só para lembrar da fórmula, a gente sabe que o E, esse E é igual a corrente vezes a resistência, né? Essa corrente I vezes a resistência. Aqui é a resistência do circuito, que é justamente o que a gente vai aprender a calcular, né? Que é a resistência total, resistência equivalente, né? E aqui nós temos também, né, usando essa mesma fórmula, que a tensão no resistor 1 ela é igual à corrente que passa pelo resistor 1, que é a corrente do circuito, né, a mesma corrente, vezes a resistência do resistor 1. Né? E se eu quiser calcular a tensão no resistor 2, aí a corrente que passa pelo resistor 2, que é a mesma corrente I, né, tá passando por todo mundo, vezes a resistência do resistor 2, né? Porque a gente quer saber a queda de tensão entre esses dois pontos, a gente precisa saber qual é a resistência entre esses dois pontos, que é a própria resistência R2. Se eu quero saber qual é a queda de tensão entre esses dois pontos, eu tenho que saber qual é a resistência entre esses dois pontos, que é a própria resistência R1. Se eu quero saber qual é a queda de tensão entre esses dois pontos, ou melhor, a elevação da tensão, né? Não, pode ser, né? A queda de tensão nesse sentido, né? Seria ele, nesse sentido daqui, a queda de tensão. Que vai ser o próprio valor, né? Ele vai ter que ser igual em módulo à tensão da fonte, né? Se eu quiser saber qual é a queda de tensão entre esses dois pontos, eu preciso saber qual é a resistência entre esses dois pontos. E entre esses dois pontos nós temos duas resistências, né? Entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, nós temos duas resistências. Como é que eu calculo essa resistência equivalente ou essa resistência total? Tá? Então isso que a gente vai aprender a calcular nesse caso, que é o caso em que a gente tem um circuito em série, né? Então, ó, nesse caso, os resistores estão em série, pois a corrente que atravessa eles é a mesma. Tá? E a gente vai aprender justamente a calcular a resistência para esse caso. Só que antes disso, vamos ver um caso em que os elementos não estão em série, só para a gente poder entender. A gente viu quando eles estão em série, vamos ver agora quando eles não estão em série. Então, ó, olha aqui para essa resistência, por exemplo, a R2 e para essa resistência R3, né? São essas duas resistências aqui, né? Essa e essa. Tá? Então nós temos duas resistências e vamos olhar para o nosso circuito. Esse é um circuito um pouquinho mais complexo do que o anterior, só que a gente consegue analisar ele se a gente for analisando com calma. Então, ó, novamente a gente tem uma fonte, essa fonte está fornecendo corrente para o circuito, só que o que está acontecendo aqui, ó, quando ela chega nesse ponto A? O que acontece nesse ponto A é que ela está enxergando agora dois caminhos, né?
E aí, por ela ter esses dois caminhos, o que vai acontecer com essa corrente, que a gente está chamando de I1? Ela vai se dividir. Então, parte dessa corrente vai percorrer o caminho, esse caminho da direita, né? E parte dessa corrente vai percorrer esse caminho da esquerda. Então, essa corrente que percorre o caminho da direita, vamos chamar ela de I3, porque ela está passando pelo resistor R3. E outra parte da corrente vai estar percorrendo, né, esse resistor R2, por isso que a gente está chamando de I2. O que está acontecendo agora? Repara que não é a mesma corrente, né? Porque essa corrente que chega, ela se dividiu em dois caminhos diferentes. Portanto, esses resistores R1, R2 e R3, esses resistores não estão em série, né? Se a gente for olhar ali para o resistor R2 e R3, a gente observa que eles não estão em série. Por que eles não estão em série? Porque não é a mesma corrente que está percorrendo o R2, não é a mesma que percorre o R3. Ela pode até ter o mesmo valor, tá? No caso aqui, quando a gente diz que ela não é a mesma, é porque a gente observa que ela se dividiu, né? Essa corrente I2 aqui, ela não está passando pelo resistor R3. Nem a corrente I3 está passando pelo resistor R2, né? Então, nesse caso em particular, a gente vai dizer que está em paralelo. Mas como a gente não está vendo isso ainda, eu só quero que vocês observem que esses resistores não estão em série. Então, isso que importa a gente perceber agora. No circuito anterior, eles estavam em série porque a mesma corrente está passando pelos dois. Nesse daqui, eles não estão em série porque a corrente está se dividindo, né? Então, como essa corrente está se dividindo, esses resistores não estão em série, tá? Então, isso que a gente está observando agora, a gente vai detalhando isso melhor, né, ao longo das aulas. Então, note que os resistores do circuito não estão em série, pois a corrente que atravessa não é a mesma. A corrente elétrica que passa pelo resistor 1, ela se dividiu, né, em duas correntes quando chegou no nó A. E outra coisa importante de se observar é que quando essas correntes chegam até o nó B, elas se recombinam de novo, para se tornar novamente a corrente I1, né? Então, ó, isso daqui a gente já vai aprender o que a gente chama de lei dos nós, que a gente vai ver mais para frente, que diz o seguinte, ó, essa corrente I1 que chegou nesse nó A, ela se dividiu em duas correntes. A gente não pode nem perder e nem gerar corrente, né? Então significa que essa corrente I1, ela tem que ser igual à soma dessas duas correntes, né? Da I2 mais I3. Então, I1 tem que ser igual a I2 mais I3. Por quê? A soma das correntes que entram tem que ser igual à soma das correntes que saem de um nó. A gente não pode gerar e nem perder corrente, né? Da mesma forma, essa mesma explicação faz a gente concluir que a soma de I2 com I3 tem que dar novamente I1 aqui, né? Então, essa corrente ela não se perde. Ela se divide nesse ponto, né? Porque houve aqui uma divisão. E depois ela se recombina novamente para fornecer de volta o I1 aqui no ponto B, tá? Então a soma das correntes que entram no nó tem que ser igual à soma das correntes que saem. Porque a gente não pode perder e nem gerar corrente do nada. Aqui mais um outro conceito para a gente falar, né? A gente acabou falando de nó, né? Então um elemento importante dos circuitos são os nós, tá? E outro elemento importante do circuito são os ramos. Então, ramo é qualquer parte do circuito que pode possuir um ou mais elementos em série. Então, aqui ó, nós temos uma parte do circuito que tem dois resistores em série. Então, aqui nós temos um ramo. Ó. Nesse primeiro ramo daqui, ó, a gente poderia chamar até de ramo 1, se a gente quisesse. Né? Então, o ramo 1, que seria esse trecho aqui do circuito, ele é um trecho que possui dois resistores em série. A corrente que passa pelo resistor 1 é a mesma que passa pelo resistor 2, que a gente chamou de I1, né? Que é essa corrente que está sendo fornecida pela fonte. Então, esse I1 é a corrente que é fornecida pela fonte, né? Eu posso chamar de I, né? Que ela é igual, né? I ou I1 é a mesma coisa aqui nesse caso, porque ela é a corrente que passa pelo resistor 1 e também a resistência que passa pelo resistor 2, né? Chegou aqui no nó A, o que acontece? Ó, encontrou um nó, ela se dividiu nessa corrente da esquerda e nessa corrente da direita e nessa corrente da esquerda. A corrente da direita a gente está chamando de I3, né? Pode dar qualquer nome, né? E a da esquerda a gente está chamando de I2. Tá? Pode colocar qualquer número, qualquer nome. IA, IB, tanto faz, tá?
mas são duas correntes diferentes. Aqui por I3, ó, nós temos o resistor R5. Então aqui a gente formou um ramo, e esse ramo só tem um resistor, né? É o R5. Olhando agora para esse trecho da esquerda, a gente tem a mesma corrente 2 passando tanto pelo resistor 3 quanto pelo resistor 4. Então aqui nós temos mais um ramo, né, que a gente pode chamar de ramo 2, né? E aqui de ramo 3, por exemplo. Esse ramo 2, ele é um ramo por quê? Porque a mesma corrente passa por esses dois elementos. Então esse trechinho daqui é um ramo, chamamos de ramo 2 só porque a gente está chamando de corrente 2. Tá? E o ramo 3, que é esse da direita, porque o que está passando por ele é uma corrente 3. Tá? Então com isso a gente tem a definição do que são ramos, que são trechos do nosso circuito, onde os elementos possuem a mesma corrente. Tá? Então note nesse exemplo que temos um ramo que contém os resistores R1 e R2, outro ramo que contém os resistores R3 e R4, e um outro ramo que contém somente o resistor R5. E aí como é que a gente calcula essa tal resistência equivalente, que nós também chamamos de resistência total? Voltando, né, a falar do circuito em série. Nesses exemplos daqui, ó, isso daqui não é um circuito em série, e aqui também não é um circuito em série. Qual exemplo que nós temos de circuito em série até agora? É esse exemplo daqui, ó. Como que eu calculo a resistência total ou resistência equivalente de um circuito em série? Quando a gente tem um circuito em série, a resistência total é a soma das resistências. Então, para esse exemplo daqui, para eu calcular a resistência total desse circuito, basta eu fazer a soma das resistências, então é só fazer R1 mais R2. Para ficar mais fácil, vamos dar valores. Vamos dizer que R1 é igual a 20 ohm. E o R2 é igual a 10 ohm. Então nós temos um resistor com resistência de 20 ohm e um resistor com resistência de 10 ohm. Já observamos que eles dois estão em série. Se eles estão em série, então a resistência total desse circuito vai ser a soma das resistências, vai ser então 20 mais 10, que é igual a 30, né? Então para esse circuito, a resistência total é igual a 30 ohm. O que significa na prática? Significa que se a gente quisesse, deixa eu redesenhar esse circuito aqui. Deixa eu redesenhar esse circuito. Então nós temos aqui a fonte E, né? Temos aqui a fonte E. E nós temos aqui, eu vou redesenhar ele agora com uma única resistência, tá? Então eu peguei esse circuito daqui e redesenhei ele com uma única resistência. O circuito original tem duas resistências, né? Mas eu posso substituir esse circuito por um circuito equivalente que tenha somente uma resistência. Qual é o valor dessa resistência equivalente? Também chamada de resistência total. Vai ser o que a gente calculou, 30 ohm. O que eu quero dizer com isso? Que esse circuito aqui, que é o nosso circuito original, ele vai ter a mesma corrente, né? Ele vai ter o mesmo funcionamento desse circuito equivalente que a gente desenhou. Por quê? Porque duas resistências em série de 20 e 10 ohm têm o mesmo efeito em termos de resistência que uma única resistência de 30 ohm. Então, duas resistências de 10 ohm, nesse caso, têm o mesmo efeito em termos de resistência do que uma única resistência de 30 ohm. O que isso demonstra para a gente na prática? Imagina que a gente precise de uma resistência de 30 ohm, só que a gente só tem resistores de 20 e de 10. Como é que a gente cria um circuito que tenha essa resistência de 30 ohm? Basta colocar uma resistência de 20 e de 10 em série. Se a gente colocar as duas em série, a gente vai ter o equivalente, né, a uma única resistência de 30 ohm. Beleza? Para isso, o que a gente teve que fazer? Ligou, né, o terminal positivo da bateria a um fiozinho. Aqui é um fiozinho ligando o terminal positivo da bateria a uma das perninhas do resistor, né? Porque o resistor tem duas perninhas, né? Depois a gente ligou a outra perninha do resistor a uma das perninhas do resistor 2. Depois a gente ligou a outra perninha do resistor 2 ao polo negativo da bateria. Tá? Fazendo isso, a gente teve, né, supondo que esse resistor 1 é de 20 ohm, o resistor 2 é de 10 ohm, a gente está tendo aí
uma resistência equivalente de 30 ohms. Essa ligação ela pode ser feita, por exemplo, com fios, né? A gente ligou um fiozinho daqui para cá, outro fiozinho daqui para cá e mais um terceiro fiozinho daqui para cá. A gente fez essa ligação, a gente montou esse circuito, que vai ter essas características que a gente tem e que de forma equivalente ele equivale a um circuito com uma única resistência de 30 ohms, tá? Se a gente conhece a tensão da fonte, vamos supor que essa fonte tem uma tensão de, sei lá, de 60 volts. Se a tensão é de 60 volts, a gente tem a tensão, a gente tem a resistência, a gente consegue calcular qual é a corrente que está sendo fornecida por essa bateria, por essa fonte. Lembrando da fórmula, né? Corrente é igual a tensão dividido por resistência. A tensão é 60, a resistência é 30. 60 dividido por 30 vai dar 2. Então a gente tem que, nesse exemplo, a corrente seria de 2 A. Então a corrente que passa tanto pelo resistor 1 quanto pelo resistor 2, ela seria de 2 A, né? E aí, olha que interessante, eu tenho agora a corrente. Se eu tenho a corrente, eu consigo calcular, nesse exemplo que eu criei, eu consigo calcular quem é V1 e quem é V2. Porque tem a fórmula, V1 é igual a corrente vezes a resistência dele. A corrente é 2 A. A resistência dele é 20, né? Então 2 vezes 20 vai dar 40 volts. Então qual é a queda de tensão provocada por esse resistor 1? Esse resistor 1 provoca uma queda de tensão de 40 volts. E o resistor 2 provoca que queda de tensão? Mesma fórmula. V2 é igual a corrente é a mesma corrente, está passando pelos dois, vezes a resistência dele. Vai ser igual, a corrente é 2, né, que a gente calculou, a resistência dele é 10, e aí fazendo 2 vezes 10 vai dar 20 volts. Então a queda de tensão no resistor 2, essa queda de tensão V2, né, vai ser de 20 volts. Olha que interessante, o que a gente falou que era a tal da lei das malhas, né? As elevações de tensão têm que ser iguais às quedas, né? A fonte, ela está fornecendo, né, ela está elevando a tensão em 60 volts, né? Quais foram as quedas que aconteceram? De 40 e de 20. Bem, se somar 40 mais 20 dá 60. O circuito fornece, né, eleva de 60 volts e os resistores somados provocam a queda de 60 volts, né? Então a gente está tendo uma elevação de 60, depois a gente tem uma queda de 40, seguida de uma queda de 20, né? Então se a gente imaginar, por exemplo, que aqui seja um terra, ou seja, um potencial de 0 volts, o que vai acontecer? De 0 mais 60, o potencial aqui passa a ser de 60 volts. Teve uma queda de 40, então o potencial aqui passa a ser de 20 volts. Depois teve uma queda de 20, e então aqui volta a ser o 0, né? Que é o mesmo 0 que está aqui. Indo no sentido horário, né? Se a gente for no sentido anti-horário, é a mesma, tem o mesmo significado. Só que indo no sentido horário, a gente está mudando agora o sentido da polaridade, né? Porque aqui, se aqui é 0, ó, daqui para cá é menos para mais. Então eu estou elevando nesse sentido, né? Então 0 elevando aqui mais 20, ficaria 20. Depois eu estou elevando nesse sentido, ó, menos para mais. 20 mais 40 dá 60. E daqui para cá, mais para menos, eu estou tendo uma queda. 60 menos 60 dá 0. Então em qualquer sentido a gente enxerga a mesma coisa. Isso aí é a lei das malhas, a gente vai falar isso mais para frente, mas é só para a gente já ir trazendo uma discussãozinha para agora. Mais importante agora é entender que, na verdade eu fiz todas essas contas, mas o mais importante para entender agora é que a resistência total é a soma das resistências, tá? Mas vamos lá, vamos seguindo. Voltar aqui para a fórmula, que diz que a resistência total é a soma das resistências. Vamos pegar aqui mais um exemplo, ó. Imagina agora que a gente tenha conectado 3 resistores em série. Um resistor de resistência 20 ohms, o outro tem resistência de 40 ohms e o outro resistência de 60 ohms. Nesse caso, qual é a resistência total? Ou seja, né, a resistência equivalente desse circuito. Ora, se as resistências estão em série, a gente vai fazer a soma dessas 3 resistências. Então é só fazer 20 mais 40 mais 60. 20 mais 40 dá 60, 60 mais 60 dá 120. Então, essa resistência total desse circuito, ele vai ser equivalente. Ó, imagina que ele é assim, ó, ele tem uma fonte, e aí a gente tem uma resistência 1 aqui,
uma resistência 2 aqui, uma resistência 3 aqui. Aqui é 20, aqui é 40 e aqui é 60 ohm. Tá? Esse aqui que é o nosso exemplo que a gente está vendo. A corrente, ó, como eles estão em série, a corrente que flui através deles é a mesma, né? Nesse caso, como que eu calculo a resistência total? Como eles estão em série, é só somar, essa soma dá 120. Ou seja, esse circuito é equivalente a esse circuito aqui, ó, um circuito com uma única resistência de 120 ohm. Então os dois circuitos são equivalentes, né? São iguais, eles têm o mesmo funcionamento. Beleza? Mais uma fórmula importante, né, é a tal potência total. Então, a gente viu já que a tensão, né, é igual a resistência vezes a corrente, não, corrente vezes resistência. Não importa, né, que a ordem dos fatores não altera o produto. Outra fórmula que a gente está vendo importante também é a potência. A potência é a quantidade de energia por segundo, né, que é fornecida para o nosso circuito. Quem fornece energia é a fonte. A bateria, né, o gerador, a pilha, eles que são os elementos que fornecem energia, fornecem potência para o nosso circuito. Como que eu calculo a potência total fornecida pela fonte? É só eu pegar, a fórmula é bem simples, ó. É só eu pegar a tensão da fonte e multiplicar pela corrente. Então, ó, vamos só voltar para aquele primeiro exemplo hipotético que a gente criou lá em cima. Qual é a tensão aqui da fonte? É 60 volts, né? E a corrente fornecida por ela é de 2 amperes. Então, nesse caso, para esse exemplo, a potência total, né, que é fornecida por ela, que é a tensão vezes a corrente, ela seria 60 vezes 2, que é igual a 120 watts. Né, que é a unidade de medida de potência é o watt, né? Esse W. Então, ó, 120 W, né, 120 watts, seria a potência fornecida pela fonte. Cada resistor está absorvendo, né, parte dessa potência. Ou melhor, ele está dissipando parte dessa potência. Significa que parte da potência fornecida pela fonte, parte dela vai para o resistor 1 e parte dela vai para o resistor 2. Como é que eu calculo a potência do resistor 1 e a potência do resistor 2? É a mesma coisa, é a mesma fórmula. Só que aqui na potência total é a tensão da fonte vezes a corrente da fonte. A potência no resistor 1, fornecida ao resistor 1, vai ser a tensão do resistor 1 vezes a corrente que passa pelo resistor 1. Então seria, ó, o V1 vezes I. Vezes I1, né? Só que o I1 é o mesmo I, né? Porque como está em série, as correntes são todas iguais. Então o V1 é 40, né? Que a gente calculou. 40, a corrente é 2. Então a potência fornecida ao resistor 1 é de 80 watts. E para o resistor 2? A tensão nele é 20, né? 20 vezes 2 vai dar 40 watts. Ora, se a gente somar 80 mais 40 dá quanto? Dá 120, que é a potência que foi fornecida pela fonte. A gente não pode nem gerar e nem perder potência, né? Então, toda a potência que foi fornecida, ela vai ter que ir para algum lugar. Então, desse 120, 80 foi para o resistor 1 e 40 foi para o resistor 2, tá? Então, isso tem que acontecer, né? A potência total tem que ser igual à soma das potências fornecidas para cada resistor. Beleza? Então, isso aí é só para dar um exemplo, só para ficar mais claro essas fórmulas que a gente está vendo. Então, ó, essa é da potência total, e como a gente viu, ó, a potência fornecida para cada resistor, é só a gente pegar a tensão, né, no resistor vezes a corrente no resistor. Mas como todas as correntes, como está em série, né, todas as correntes são iguais, então a gente pode reescrever assim, né, V1 vezes I. Por quê? Porque como está em série, todas as correntes são iguais, né? I1 é igual a I2, que é igual a I3, tá? E variações dessa fórmula. A gente poderia ter algumas variações dessa fórmula. Então vamos considerar como está aqui, né? A fórmula é P1 é igual a V1 vezes I1, né? Essa é a fórmula. Só que além dessa fórmula, a gente também já conhece a lei de Ohm, que diz que o V1 é igual a I1 vezes R1.
dessa fórmula daqui a gente ainda criou algumas variações, não foi? A gente pode isolar o I, né? Se isolar um I, a gente tem I1 é igual a V1 dividido por R1. Ou então, se a gente quiser, a gente pode isolar o R, né? E aí a gente teria... Ah, não, aqui nem precisa, né? Porque não tem R nessa fórmula. Mas tudo bem. Mas a gente poderia também isolar o R, que daria que R1 é igual a V1 dividido por I1. Tá. Mas isso aqui a gente não importa, que a gente não vai usar. Aqui a gente vai usar é S e S, ó. Se no lugar de V1, ó, se no lugar de V1, a gente colocar essa fórmula daqui, ó, V1 é igual a I1 vezes R1. Então, se no lugar de V1 a gente colocar I1 vezes R1, isso daqui vai ficar I1 vezes R1 vezes I1, né? Vai ficar assim, ó. I1 vezes R1 vezes I1. Ora, I1 vezes I1 vai dar I1 ao quadrado, né? Então, I1 ao quadrado vezes R1. Que é essa primeira fórmula que está mostrando aqui, ó. I1 ao quadrado vezes R1. Ou seja, né? Nessa fórmula daqui, ó, essa primeira fórmula, se a gente tem a tensão e a corrente, a gente consegue calcular a potência. Né? Tem a tensão e corrente, a gente calcula a potência. Mas vamos supor que a gente não tivesse a tensão, a gente tivesse só a corrente e a resistência. Se a gente tem a corrente e a resistência, a gente consegue calcular a potência usando essa fórmula daqui, né? A potência fornecida ao resistor 1, né? E, além disso, ó, se no lugar agora de I1 eu substituir por V1 sobre R1, como é que vai ficar essa fórmula daqui? Vou repetir o V1, né? Só que agora no lugar do I1 eu vou colocar o V1 dividido por R1. E aí V1 vezes V1 dá V1 ao quadrado, dividido por R1. Que é essa fórmula que está aparecendo aqui. Então, se a gente conhece a tensão e a resistência, a tensão daquele resistor, né, e a resistência dele, né, a gente consegue também calcular a potência fornecida para ele. Então, existem diversas fórmulas, mas na verdade elas são variações daquela fórmula principal, que é potência igual a tensão vezes corrente. Né? Essa é a fórmula principal, mas aí partindo da lei de Ohm, a gente pode gerar outras fórmulas também. Né? Beleza? E essa daqui foi a que a gente já falou, né, que a potência total tem que ser igual à soma das potências fornecidas a cada resistor. E aí, para finalizar essa aula, vamos trabalhar num exemplo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Vamos calcular corrente, vamos calcular as quedas de tensão e vamos calcular as potências, todas as potências, né, tanto a fornecida pela fonte quanto as potências dissipadas em cada resistor, né? Vamos calcular todas elas aqui nesse exemplo. Então vamos lá. Então, temos um exemplo que tem uma fonte aqui de 50 volts. A gente até colocou aqui o mais e o menos, né? Porque o mais é aqui, porque sempre a gente bota o tracinho maior onde é o mais, né? Tracinho menor onde é o menos. Então a gente já sabe que a corrente vai fluir nesse sentido, né? Sentido horário. Está em série, porque a mesma corrente passa por todos os resistores. Se está em série, então a gente pode calcular já a resistência total. A resistência total vai ser a soma das resistências, né? R1 mais R2 mais R3 mais R4 vai ser 10, mais 4, mais 6, mais 5. E aí somando isso aqui vai dar 14, 20, 25. Né? 25 ohm. Ou seja, esse circuito daqui é equivalente a esse circuito aqui. Ó. Um circuito com uma única resistência, né? A fonte é a mesma, né, de 50 volts, só que essa resistência equivalente é de 25 ohm. E aí, nesse caso, ó, a gente já pode calcular a corrente, né? Qual é essa corrente I aqui, ó? Que é a mesma que a gente está representando aqui. A corrente I, se a gente partir da lei de Ohm, a gente sabe que o I é igual a V dividido por R, né? Que a fórmula é essa aqui, né? V é igual a R vezes I. Isolando o I, né? Passando o R para o outro lado dividindo. I é igual a V dividido por R. V é 50. R é 25. Então a corrente vai ser 50 dividido por 25. Vai ser de 2 A. Então a gente tem aqui que a corrente é igual a 2 A. Bem, então ó, já calculamos a resistência total e já calculamos também a corrente fornecida pela fonte,
que é a corrente que passa por todos os resistores. Então esses cálculos estão sendo mostrados aqui. Resistência total é a soma das resistências. Então somando deu 25 ohm. E para calcular a corrente fornecida pela fonte, é a tensão da fonte, que é 50, dividido pela resistência total, que é 25. Então ela deu 2 A. Agora vamos calcular a queda de tensão, ou seja, né, a diferença de potencial, a tensão, em cada um dos resistores. Para calcular em cada um deles, eu quero calcular, por exemplo, V1, eu tenho que V1, lei de Ohm, R1 vezes I1. Só que o I1 a gente sabe que é igual a própria corrente fornecida, é o próprio I. Então o V1 vai ser igual a R1, que é 10, vezes I, que é 2, né? Então V1 vai ser 20 volts. Ou seja, vamos colocar os sinais bonitinhos, a queda de tensão, né? Então o mais vai ter que ser aqui e o menos aqui. Porque a queda de tensão, no sentido da corrente. Então a gente tem uma queda, né, de mais para menos. Aqui é a mesma coisa, mais, menos. Aqui, mais, menos, que a corrente está vindo para cá, né? Mais, menos. Queda de tensão no sentido da corrente, né? Em cada resistor. Essa queda de tensão aqui foi a gente acabou de calcular, 20 volts. E para o resistor 2, mesma coisa. Resistência vezes a corrente. A resistência é 4, a corrente é 2, vai dar 8 volts. Aqui, resistência é 6, corrente é 2, né? A mesma. 12 volts. Aqui, 5 vezes 2, 10 volts. O que a gente está vendo? A mesma coisa que a gente já discutiu no exemplo anterior. A tensão fornecida é 50, né? A tensão fornecida é 50. Então, esperada que a queda de tensão total seja 50 também, né? Então, 20 mais 8, 28. Mais 12, 40. Mais 10, 50. Então, a gente tem direitinho que a elevação de tensão é igual à queda, né? Como já era esperado. Essas contas da tensão em cada resistor, a gente fez aqui, né? Então, a corrente vezes a resistência, 2 vezes 10 dá 20, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 6 dá 12, 2 vezes 5 dá 10. O que mais que a gente pode calcular? Podemos calcular a potência total e a potência fornecida para cada resistor. A potência total, vamos só, aqui a gente já tem tudo desenhado bonitinho, né? Então, o desenho que a gente já fez, aqui está a corrente, né? Corrente de 2 A. E aqui estão as quedas de tensão que a gente calculou. Vamos calcular agora a potência, né? Como é que a gente calcula a potência? Vamos chamar de potência total. Potência total é a potência fornecida pela fonte. Fórmula é tensão... vou botar a letra E, né? Tensão vezes a corrente. Ou seja, 50 vezes 2, que é igual a 100 watt. Potência total fornecida pela fonte, PT, né? É igual a 100 watt. Mas qual é a potência fornecida para cada resistor? Ou então, né, a potência dissipada por cada resistor? Para isso, a fórmula é bem parecida, né? P1 vai ser igual a tensão nele vezes a corrente dele. A corrente é a própria corrente I, porque é a mesma para todos eles. Tensão em cima do resistor 1 é 20, né? A gente calculou. A corrente é 2. Então vai dar 40 watt. Então a potência fornecida ao resistor 1 é de 40 watt. Bem, fazendo a mesma coisa para os outros resistores. P2 vai ser V2 vezes I, que vai dar 8 vezes 2, dá 16 watt. E aí a gente segue, né? Calcula P3 também, seria 12 vezes 2, né? Que dá 24 watts. E calcula esse daqui que vai dar 10 vezes 2, 20 watts. Então nós temos que, se a gente for calcular a potência total como a soma das potências fornecidas em cada resistor, tem que dar o 100 watt, né? Então 40 mais 16 dá 56, mais 24 vai dar 80, né? Mais 20 vai dar 100. Beleza? Então aqui está cada um dos cálculos, né? Esses cálculos eu coloquei aqui também. Então aqui o cálculo da potência total e cada um dos cálculos que a gente fez agora, né? E aí observar, como a gente já observou, que a potência total é a soma das potências fornecidas para cada um deles. Então, né, a gente não pode gerar e nem perder potência, né? Para isso, né, a soma tem que dar, das potências tem que dar o valor da potência total, que a gente já calculou. Beleza? Então, com isso fechamos mais uma aula.
Então, próxima aula a gente vai dando sequência aí a esse nosso estudo de circuitos elétricos, tá bom? Então, vou fechar esse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!